Olá, muito boa tarde. Bem-vindos novamente a este encontro PME Inovação 2021 e a este painel, o Estado da Inovação. Hoje tenho connosco dois convidados muito especiais. A Purificação Tavares, da CGC, Clínica Genética e fundadora e Chief Executive, e Nuno Flores, o Diretor-Geral da Introcis. Na questão da CGC e da Purificação Tavares, o negócio é um negócio muito interessante, no sentido de que está, digamos, no setor da saúde e neste caso da genética clínica, que está em crescimento. No caso da Introcis, é um negócio de automação industrial, uma das empresas de referência. Também foi prémio PME Inovação já há alguns anos. Estamos a falar no ano 2017. E que, digamos, são duas empresas que têm crescido pela inovação, onde a inovação é o grande motor do crescimento e do crescimento rentável. Eu começava por este estado da inovação, por uma questão que é como é que reagiram, como é que as vossas empresas reagiram nos últimos meses. Falámos de manhã nos problemas das cadeias de abastecimento, da escalada das matérias-primas, mas os vossos modelos de negócio e os vossos modelos operacionais são muito diferentes. No caso da CGC, basta uma amostra de sangue que é devolvida por FedEx e depois, digamos, o resultado do serviço é um teste genético, uma análise genética, enquanto no caso da Introcis estamos a falar de equipamento industrial, de células robóticas, que muitas vezes têm que ser construídas em Portugal, montadas na casa do cliente, e por isso há aqui uma movimentação física importante de deslocação de pessoas, de técnicos, de engenheiros, e portanto não está assim tão digitalizada como isso. Portanto, como é que, na prática, e eu agradeço de facto a vossa disponibilidade para hoje estar aqui neste Encontro PME Inovação, como é que têm vivido estes últimos meses, do ponto de vista desta, como já também foi referido esta manhã, destes sinais que antecedem, eventualmente, uma tempestade perfeita? Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Portanto, eu sou médica, sou de genética médica, e para entenderem um bocadinho as nossas dificuldades, é só para dizer que nós estudamos DNA. Portanto, o DNA, que é com que nós nascemos desde a origem até, isto para outra coisa que eu vou dizer a seguir, até o dia em que morrermos, é sempre o mesmo DNA. Quer dizer que o nosso mercado geográfico é o território para onde viajam as transportadoras rápidas. E, portanto, também tivemos algumas dificuldades neste período, na medida em que as transportadoras utilizavam alguns circuitos mais longos para ficarem mais baratos e, portanto, demoravam mais dias e muitas vezes chegavam as amostras em pior estado. Começar aí. Outra das dificuldades que nós tivemos, portanto, o nosso mercado continua a mandar trabalho porque há grávidas, há pessoas com doenças oncológicas, portanto, há muita necessidade de testes genéticos. Mas há uma parte de componentes do teste genético que é feito no laboratório para manipular o sangue que chega até que ele é sequenciado e entra na parte digital. E quando chegamos ao laboratório, tem um grande componente de plásticos. E os plásticos estão centralizados onde? China. Portanto, a Europa não é autónoma nos plásticos consumíveis em laboratório, que é uma das primeiras lições que nós tiramos, que é não podemos ficar dependentes de mercados asiáticos para pontas de pipetas, porque senão não executamos testes. Portanto, uma das primeiras coisas é fazer uma fábrica na Europa e não estar dependentes absolutamente de continente nenhum para outras crises. Depois temos a parte de entramos em teletrabalho.
como as nossas pessoas são, nós portanto, existimos há 30 anos, temos muitas acreditações, os nossos técnicos são muito valorizados. Ao fazerem teletrabalho, tanto faziam teletrabalho na mesma cidade, como estão disponíveis para fazer teletrabalho para outras concorrentes. E, portanto... Uma grande mudança nos últimos 2 anos. Foi a possibilidade de conseguir recrutar gente em Portugal sem precisar de expatriar essas pessoas. Portanto, até agora teriam que mudar com a família e neste momento podem estar a trabalhar em casa para um concorrente nosso noutro país. Portanto, isto causou muitas dificuldades e outra lição aprendida é que os salários em Portugal são demasiado baixos e é muito fácil perder técnicos excelentes para mercados que pagam 2 e 3 vezes o salário nacional. Portanto, tem sido uma gestão, digamos que, de brainstorming quase diário. Já sabemos que já deixaram de ficar dependentes de fornecedores especificamente de uma determinada região ou de um determinado fornecedor específico. E como é que tem neutralizado a questão dos técnicos que vão perdendo para outras empresas? Bem, recrutando, formando, recrutando nas universidades, formando, procurando também pessoas disponíveis noutros países cujos salários não sejam tão grandes como aqueles para onde foram os nossos técnicos e, portanto, ajustar salários internamente, mas o salário português é muito baixo comparado com os salários dos outros países. Nuno, a Introsys, que estava, digamos, globalizada, tinha operações e clientes na Europa, na China, na América do Sul, México, etc., teve que, de um dia para o outro, fazer uma retração, teve que chamar, digamos, a sua força de engenheiros e recentrar-se no mercado nacional, pelo menos durante algum tempo. Como é que, digamos, tem-se adaptado a esta mudança brutal em tão pouco tempo? Muito boa tarde. Quero agradecer o convite para estar aqui presente. E realmente essa é a pergunta, ela já dava para meia hora de conversa, não é? Porque em 2 anos a Introsys estava presente no México, estava presente na Europa, com projetos em Portugal, na Alemanha, em Espanha, e estávamos na China, com 2 projetos a decorrer em 2 cidades diferentes, na zona de Guangzhou, em Foshan, e outra em Tianjin, mais perto da zona de Pequim. E somos confrontados com a pandemia. Em Portugal só chegou em março, fomos privilegiados, nós somos confrontados com a pandemia em dezembro de 2019. E os primeiros confinamentos, finais de dezembro de 2019, princípios de janeiro de 2020, e o nosso mundo alterou-se radicalmente a partir desse momento. Realmente tivemos que ser capazes de repensar a nossa empresa, repensar a nossa organização. Os contratos não terminam quando nós decidimos e os nossos clientes obrigam-nos a cumprir os nossos contratos e, portanto, ainda hoje estamos presentes na China, apesar de ser impossível viajar para a China, e acabou toda esta circunstância, toda esta conjuntura, as restrições em termos de viagem, os períodos de quarentena que são impostos por lei, agora as necessidades de ter certificados de vacinação, que depois não sequer são transversalmente válidos em todos os países para onde nós realizamos trabalho. Tudo isto veio realmente colocar à Introsys o desafio de ter que se reposicionar, de ter que se adaptar a esta nova realidade, de não poder estar tão focada no mercado exterior, e de olhar numa lógica de proximidade em desenvolver mais projetos dentro do mercado nacional. Aproveitando exatamente os investimentos que fizemos em inovação ao longo destes últimos 10 anos, aproveitando esta oportunidade também para conseguir rentabilizar esses investimentos, porque como tínhamos unidades de negócio muito rentáveis na área dos serviços e na área da robótica industrial, não investíamos tanto nas nossas próprias tecnologias e na sua implementação em ambiente industrial como deveríamos ter feito no passado, e isto foi um acelerador desse processo de entrar no mercado de uma forma diferente, com projetos menores, junto à indústria portuguesa, noutro tipo de indústrias que não estão focados na indústria automóvel, e o que fez com que
apesar de todas as dificuldades, nós conseguíssemos encontrar uma nova estratégia, encontrar um reposicionamento e encontrar um novo caminho para a nossa organização neste novo real que se nos apresenta. Portanto, na prática, não só o aprofundamento de algumas linhas de produto que estavam em desenvolvimento, mas que não estavam devidamente, digamos, rentabilizadas do ponto de vista de mercado, mas também diversificação de clientes e de setores e recentrar, digamos, no mercado doméstico para depois, eventualmente um dia destes, voltar outra vez a expandir. Na prática, acabou por ser algo de bom dentro de uma circunstâncias muito exigentes. Sim, esse é o aspecto positivo. É obviamente que nós, enquanto gestores, temos de nos preocupar em analisar os riscos, em ver as coisas menos boas e, sobretudo, valorizar aquilo que de bom acontece. Esta adaptação também está muito relacionada com o carácter inovador da nossa empresa. Sempre gostamos de experimentar novas formas de organizar, novas formas de gerir, novas formas de executar, novas tecnologias para implementar e, portanto, obviamente é mais um desafio que se nos apresenta e estamos cá para o vencer. O que eu depreendo das vossas é que, de facto, que a inovação não ficou, digamos, em termos de desenvolvimento de novos produtos e serviços, pode ter ficado, digamos, relativamente atenuada, mas a inovação, em termos de modelo de negócio ou de repensar o modelo de negócio sobre todas as perspectivas, não ficou parada, muito pelo contrário, digamos, foi bastante ativada. O que é que entendem que são destas mudanças, digamos, que foram obrigados a fazer por necessidade, aquilo que vai ficar efetivamente estruturalmente dentro do vosso modelo de negócio e dentro, digamos, como tendências mais definitivas? Purificação, já vimos que a questão de poder trabalhar remotamente, e já foi falado esta manhã, parece ser uma tendência que está, digamos, que veio para ficar, embora isso tenha problemas do ponto de vista, digamos, de como é que, também foi falado, como fixar uma cultura, como passar o conhecimento informal, sim, quando as pessoas estão a trabalhar remotamente e que se encontram, digamos, esporadicamente em termos presencialmente. Mas neste momento a tendência, agora ultrapassando essa fase, porque isso é inevitável, nós temos que gerir o teletrabalho, que nós neste momento não temos 100% de teletrabalho, porque as pessoas também não querem, sendo possível, portanto é só uma parte. Mas a tendência hoje em dia na genética, reparemos, os custos, portanto com a saúde estão a aumentar. A tendência é para deshospitalizar. A tónica cai na prevenção, cai na genética. Portanto, na prevenção eu poderia dizer, por exemplo, para a atrofia muscular espinal, que é uma coisa que é considerada uma doença rara, aqui pelo menos há um portador. E se eu começar a falar assim, cada um de nós tem 6 a 20 variantes do nosso genoma que nós podemos detectar e que somos portadores da doença, portanto, nós poderemos, em alguns casos, e estou a generalizar, porque outros colegas dirão, estou a generalizar, poderemos muito cedo saber de doenças que vamos desenvolver mais tarde. E, portanto, essa é a grande tónica neste momento na genética e é para onde estamos a caminhar globalmente, o mundo inteiro. Porque os custos da prevenção, ainda que se diga que os testes são caros, if you think testing is expensive, try disease. Portanto, a tónica é fundamentalmente em conhecer quais são as doenças que eu tenho probabilidade de desenvolver no futuro e tratá-las antes de elas aparecerem. Por exemplo, agora, na oftalmologia. E só um parênteses, a genética, foi no ano 2000 que o Bill Clinton tanto disse do draft, do genoma humano, etc. Hoje em dia, o genoma e o exoma são codificados no laboratório, no nosso, quer dizer, apesar de que somos os únicos ainda a fazê-lo no país. Mas, então, em 20 anos foi abissal o desenvolvimento, não é? Ora, portanto, esta condição que nós temos de poder prever, ou dizer, antecipar o conhecimento de doenças que eu vou desenvolver, tem um grande benefício, quer na qualidade de vida, quer na possibilidade de tratamento antes das coisas acontecerem, de não tratar quando já, portanto, é uma evidência. E a genética está a começar a ser, até agora, para um geneticista, um diagnóstico era uma sentença. E agora o diagnóstico é o princípio de outra coisa.
mas é muito mais interessante até para quem está a exercer. Só que há muito mais pessoas a serem testadas, a população, não é? Em princípio, daqui a uns anos toda a gente terá o seu genoma, o seu exoma testado, que é para saber em relação a cancros hereditários, etc. Portanto, posicionar-se quanto a isto, a doenças oftalmológicas, cegueiras antecipadas, portanto, que podem ser retardadas, etc. E, portanto, nós todos vamos beneficiar muito com isso. Portanto, eu creio que é um mercado bom. É um mercado interessante. É interessante e é de boas notícias para as pessoas, sabe? Que nós trabalhamos para um bem maior, que é o diagnóstico das pessoas. Não é? No caso da automação e robótica industrial, é também um mercado muito interessante, até pelas questões na Europa, em particular, daquilo que tudo que tem que ser automatizável vai ser automatizável, mas também esta possibilidade de introduzir robôs a trabalhar com pessoas e criar, digamos, maior produtividade em termos dos postos de trabalho. O que é que nestes 2 anos mudou ou tem mudado efetivamente, quer no modelo de negócio, quer, digamos, nas tendências do mercado, e que, Nuno, digamos, serão tendências para ficar no futuro? Temos falado várias vezes da indústria 4.0 ao longo destes últimos 2 anos, independentemente da pandemia, e eu acho que isso é o novo normal da indústria. Há um novo normal na nossa sociedade derivado do Covid, e a indústria 4.0 também vai estabelecer um novo normal para a indústria. E, portanto, a questão do desenvolvimento tecnológico, da modernização do chão de fábrica, da digitalização do chão de fábrica, da implementação de estruturas cloud-based e desta análise e da implementação de sistemas de inteligência artificial, que são muito resultado da possibilidade que nós temos hoje de interagir com o mundo físico, com o mundo real, através de sistemas ciberfísicos que nos permitem ter acesso à informação que está disponível em tempo real. Portanto, eu acho que a questão da inovação tecnológica da indústria é um processo que não tem retorno e que, aliás, só se veio a demonstrar absolutamente essencial até em consequência da pandemia, demonstrando que é obrigação da indústria europeia modernizar-se, tornar-se mais eficaz, mais eficiente, para que isso permita fazer um onshoring de tecnologias que vieram a demonstrar-se serem, eu não vou dizer perigosas porque não será elegante, mas serão difíceis de continuar a ser aceitos, que a produção de determinados componentes não sejam feitas dentro daquilo que são os limites da União Europeia. E eu acho que esse é um novo real e isso veio para ficar. E acho que a Europa deve fazer realmente uma reflexão profunda sobre o que esta pandemia trouxe em termos de cadeias de fornecimento, em termos de dificuldades das indústrias, em termos dos relacionamentos entre os diferentes parceiros que nós temos nos diferentes continentes. E eu acho que isso é uma reflexão que pertence, sobretudo, à classe política e a quem realmente é responsável pela gestão dos países. Na perspectiva da Introcis, do empresário. E isso, obviamente, representa um conjunto de oportunidades muito interessantes e que eu acho que vieram para ficar. Da mesma forma que acho que vieram um conjunto de desafios, nomeadamente ao nível da mobilidade, que hoje em dia tem um nível de incerteza que provavelmente poderão alterar a forma, sobretudo como é vista a perspectiva de contratar empresas que não têm esta lógica de proximidade local. Porque eu não quero, no meio de um projeto, ter aqui alguém que de um momento para o outro, porque vem uma nova variante do SARS-CoV-2 ou um SARS-CoV-3 ou um coronavírus qualquer em 2024 e que volta a colocar aqui um conjunto de dificuldades de muito difícil gestão. Quer dizer que, por exemplo, a intervenção remota e o acompanhamento remoto no chão de fábrica dos vossos equipamentos poderá passar a ser uma norma, quer por essas razões de segurança, quer até por questões de custo? Nós somos uma empresa tecnológica, claramente. O grande problema é que as máquinas continuam a ter que ser programadas por pessoas. E enquanto não tivermos essas máquinas que programam máquinas, que para mim, como gestor, seria um sonho ter, mas não são realidade hoje em dia, não existem. Eu gostava imenso que elas existissem, porque iriam, nesta circunstância, reduzir muito da complexidade que temos que gerir no dia-a-dia.
mas as dificuldades que eu sinto são transversais a muitas outras áreas e setores de negócio. A questão da retenção. Ainda há pouco falávamos do teletrabalho, que no nosso caso o teletrabalho não é uma ferramenta de suporte, é sobretudo uma ferramenta de criação de entropia, porque o teletrabalho é um benefício quando serve um conjunto de interesses, mas tanto do colaborador como da empresa, mas quando prolongado ad eterno no tempo, cria um conjunto de dificuldades, porque nós trabalhamos com equipas que precisam de interagir umas com as outras, que a cultura da organização se define da forma como nós interagimos uns com os outros no dia-a-dia, dos relacionamentos, dos nossos amigos estarem perto de nós. Coisas que não conseguimos cultivar se não estivermos em conjunto, se não tivermos momentos de partilha em conjunto. E isso, realmente, hoje em dia é uma situação de grande dificuldade e de grande complexidade, o que se aprofunda quando o teletrabalho é imposto por normativo legal. Portanto, por outro lado, também é verdade que trouxe esta perspectiva do remoto, também permite hoje em dia sermos muito mais eficientes em termos de custos. Eu, se quiser ter uma reunião com um cliente meu na Alemanha, antes tinha que meter num avião e uma reunião presencial. Hoje em dia, eles estão muito mais abertos a ter uma reunião por Teams ou por Skype, já não existe, mas por Teams. É Teams ou Teams hoje em dia, ou Zoom, eventualmente. E, portanto, eu acho que há algum tipo de comportamentos que realmente vieram para ficar. Eu espero que aqueles que hoje em dia são normais na área dos recursos humanos que sejam únicos e exclusivamente transitórios. Nós estamos a falar e falámos esta manhã bastante sobre o grande obstáculo, o grande desafio ao crescimento, que são os recursos humanos, que é o talento, são as pessoas. O que é que nas vossas empresas, e no caso da CGC, foi adquirida há algum tempo por um grupo maior, no caso da Introcis ainda se mantém independente, vamos ver até quando, em termos dessa, mas e que, portanto, mantém a sua cultura fundadora, original. O que é que estão a fazer? Qual é que é o papel da liderança ou das lideranças do ponto de vista de criar um ambiente favorável à inovação, à criatividade e a que as pessoas, digamos, como se dizia hoje de manhã, se sintam entusiasmadas por ir trabalhar todos os dias? Qual é que é a receita, purificação, para criar esse ambiente? Se é que há uma receita. A receita é questionar permanentemente o que se faz e como se faz. Portanto, nós temos guidelines e é uma empresa, um laboratório acreditado, temos normas. Mas, para além disso, pensamos e, portanto, é possível questionar, sobretudo, os pequenos detalhes e as pequenas modificações que são aquelas que dão portanto, que são mais incrementais, que não são, não põem tudo em causa, mas aquelas são as pequenas melhorias que são muito positivas para a empresa. E depois ter parceiros de grande vulto, tanto com grande inovação e mesmo inovação mesmo disruptiva, que nós absorvemos imediatamente porque temos essa capacidade. Portanto, nós estamos muito mais colados aos grandes centros de investigação americanos, etc., e transpomos imediatamente para o nosso. E isso motiva as pessoas e faz-las querer, digamos, claro, estar na empresa sempre, para desenvolver. Pois, podem publicar e podem sempre estar a fazer coisas novas, que tem uma adrenalina tremenda. No caso da Introcis, que é uma empresa de engenharia e, portanto, deve ter muitos engenheiros, enfim, meio parte, qual é que é o papel, no seu papel, o papel, digamos, da direção, para motivar e para fazer com que as pessoas, não só atrair as pessoas para irem trabalhar para a Introcis, mas como também fazer com que elas se sintam motivadas em continuar lá e não tentadas por aceitar, digamos, propostas, enfim, às vezes obscenas do ponto de vista da diferença entre aquilo que são as condições existentes e aquilo que é oferecido por outras. Criar as condições de retenção, para mim, hoje e ao longo destes últimos 2 anos, são mais importantes do que crescer organicamente. E, portanto, eu acho que isto é uma realidade que muitas organizações não têm. Várias vezes isso acontece-me com a Mel. As minhas condições que eu tenho sendo cliente deles não são tão boas como as dos novos clientes. E isso acaba por ser um pouco relevante da forma como hoje muitas organizações pensam. Eu acho que é mais importante nós preocuparmos com aqueles que estão dentro. Garantir que eles estão bem, garantir que eles se sentem suportados, que nós os entendemos e que somos todos, apesar de haver uma hierarquia dentro da organização, nós somos todos pessoas. E, portanto, temos de estar sempre disponíveis para nos apoiar uns aos outros, para nos escutarmos
e para entendermos que não há dificuldades que sejam pequenas, nem há situações que possamos considerar secundárias quando se trata da gestão da satisfação e questões relacionadas com a retenção. Eu sou uma pessoa muito inquieta, não consigo estar muito tempo... É inquieto e desinquieta também os outros. E, sim, e esforço-me muito por desinquietar os outros e tenho muitas pessoas na minha organização que são tão desinquietas como eu e junto é uma desinquietação todos os dias e, portanto, é preciso, sobretudo, haver pessoas que nos ajudam a gerir a desinquietação que nós provocamos. Esta perspectiva de estarmos curiosos para com a realidade, de estarmos à procura sempre de novas formas de fazer, mais eficazes, mais eficientes, também é uma característica dos engenheiros e, portanto, empregando muitos engenheiros, obviamente temos que ter aqui muito critério na forma como gerimos também, porque não podemos também estar sempre a ser disruptivos sobre o risco de não se estabilizar, não se ter equilíbrio. Gerir a entropia. E, sobretudo, é esse tipo de equilíbrio que eu procuro trazer, é gerindo a minha inquietude, entendendo as diferentes partes da organização, e nós temos a área de engenharia, mas também temos a área financeira, também temos a área de inovação, temos a nossa área de recursos humanos, que todas elas têm preocupações e têm interesses diferentes do que aqueles que eu tenho em determinados momentos da vida da empresa. E, sobretudo, através de muita comunicação positiva, tenho reuniões de líderes de forma sistemática, permanentes, presenciais, quando possível, agora tem sido possível, e são nesses momentos de partilha que eu sinto que se cria a cultura da empresa, que se cria a cultura da organização, porque a única coisa que pode fazer face a uma proposta salarial que é o dobro daquela que nós podemos suportar, é o facto da pessoa dizer, esta é a minha família, esta é a minha casa, é aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu pertenço. Eu, no outro lado, posso ter melhores condições financeiras, posso ter melhores condições de trabalho, ter umas instalações mais sexys, se for trabalhar para a Google, por exemplo, apesar das instalações da Introsys serem bem sexys. E, portanto, não podemos, obviamente, desvalorizar esse tipo de relevância que têm esses fatores. E, portanto, para terminar, a retenção é um trabalho diário. Nós estamos também, de facto, quase a terminar o nosso painel e esta conversa que podíamos estar aqui muito mais tempo a falar do estado da inovação, mas a última pergunta para cada um de vocês é... Portugal tem vindo a crescer e na sua capacidade e na sua projeção da sua inovação e das suas empresas. Há quem diga que parece que nós não estamos assim tão bem, pelo menos há alguns indicadores. Qual é que é a vossa percepção, digamos, do estado da inovação das empresas, não só das vossas empresas, mas Portugal? Quais são as barreiras que ainda é preciso vencer, ou pelo menos algumas que é preciso vencer para podermos acelerar também a capacidade de inovação das nossas empresas e, com isso, o crescimento rentável e as exportações e o posicionamento e a expansão internacional? Purificação, o que é? Estamos ou não a melhorar na inovação? O que é preciso ainda fazer mais? Por um lado, este clima de desconforto criou muitas ideias, não é? Porque ter ideias é ver só conforto. E, portanto, há muita diferença na forma de fazer as coisas, nos fluxos, nas operações. Por exemplo, ao entrar numa empresa muito grande, não é, que está em 17 países, como a Unilabs, nós temos vários problemas resolvidos. Está a ver, recursos humanos, jurídicos, etc, está tudo resolvido. Podemos dedicar-nos a 100% à genética, que é o que nós gostamos de fazer. E isso é uma vantagem, porque temos com foco grande. E podemos ver quem está a fazer o que é que está bem, se está mal, se podemos fazer semelhante, pior, melhor. Mas acho que, no nosso caso, eu acho que nós estamos em franco crescimento. Conheço muitas empresas que estão em franco crescimento. E acho que era uma boa análise ver porque é que algumas não estão. Mas eu creio que é a inquietação de que falava aqui o Nuno. Será um tema para uma próxima conversa. Nuno, muito telegraficamente, estamos a melhorar. Portugal está efetivamente, digamos, mais forte na inovação, as empresas portuguesas. O que é que ainda falta para podermos ainda ser mais fortes? Eu concordo, eu acho que Portugal está muito mais ciente da importância de inovar. Eu acho que a Cotec tem feito um excelente trabalho
na parte da indústria, porque falo muito da indústria 4.0, a promover a importância da inovação tecnológica, da implementação de novas tecnologias no chão de fábrica. Julgo que é uma tendência que tem vindo a ganhar impacto junto da indústria e, portanto, a vontade já existe. Muita indústria hoje em dia já reconhece a importância de terem que estar a surfar a onda da indústria 4.0. Eu não sei se têm sido criados os mecanismos que potenciam que essa inovação depois seja realmente implementada como deve ser. Mas isso é uma conversa, se calhar, para eventualmente para outro momento. Certamente, mas já não cabe neste painel. Muito obrigado, Nuno, por ficação. E muito obrigado por terem estado hoje aqui a falar do estado da inovação e dar-nos esta mensagem positiva, de facto, que as empresas portuguesas, seja na área da saúde, seja na área da robótica industrial, seja muitas outras áreas, como tivemos hoje de manhã, estão efetivamente a dar cartas e dar cartas internacionais. Muito obrigado, boa tarde. Obrigada. Vamos continuar com o nosso programa.